Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira e última aula do nosso workshop do Valuation na Prática. E na aula de hoje nós vamos calcular o fluxo de caixa da firma e o fluxo de caixa do acionista. Então vamos lá para o nosso Excel. Indo para a tela do nosso Excel, aqui nós temos duas tabelas. A primeira tabela ela é referente ao fluxo de caixa da firma, então essa abreviação FCFF significa o Free Cash Flow to Firm, que é o fluxo de caixa da firma. E aqui, na linha 22, o FCFE significa o fluxo de caixa do acionista, ou Free Cash Flow to Equity, em inglês. Então, pessoal, nós vamos abordar aqui nessa aula como calcular esses dois fluxos de caixa. Dessa forma, o output desses cálculos, no caso do Free Cash Flow to Firm, seria o Enterprise Value, ou o valor da firma, e aqui, no caso do FCFI, do acionista, seria o valor aqui do equity. Então, para calcularmos aqui o fluxo de caixa da firma, basta nós irmos aqui na nossa aba de demonstrações financeiras, vamos usar aqui o período 2021 para frente, e vamos utilizar o fluxo de caixa operacional mais o fluxo de caixa de investimento. Quando nós estamos falando de fluxo de caixa da firma, nós somente temos que considerar esses dois fluxos de caixa, que são relacionados à operação. Então vamos arrastar aqui até o ano de 2024, e reparem aqui que como nós projetamos somente 4 anos, a partir do 5º ano nós estamos assumindo uma perpetuidade para o negócio. E para nós estimarmos a perpetuidade, o valor dessa perpetuidade, o que nós temos que fazer é a seguinte fórmula. Nós temos que usar o período anterior à perpetuidade, que nesse caso é o ano de 2024, multiplicar por 1 mais o G perpétuo, que seria o crescimento, que nesse caso aqui nós estamos estimando que é 3,5%. E aqui vale a pena ressaltar que esse G perpétuo, que é o crescimento na perpetuidade, ele não pode ser maior do que, por exemplo, o PIB mais inflação. E isso por quê? Porque se nós assumirmos que ele será maior que o PIB ou maior que o PIB mais inflação, nós estamos assumindo que a empresa irá crescer infinitamente acima do que a inflação. E isso vai causar uma distorção enorme no valuation. Então, como forma de conservadorismo, nós adotamos um G perpétuo aqui de 3,5%. Então, seguindo na fórmula, utilizamos aqui o valor do último fluxo de caixa antes da perpetuidade, vezes 1 mais o G perpétuo. E depois, nós dividimos pelo WOC, que seria o custo médio ponderado de capital, que considera o custo do capital próprio, mais o custo da dívida, menos o G perpétuo. Então, dessa forma, nós fechamos aqui o valor da perpetuidade. Então, reparem que o valor aqui ele fica muito maior do que os períodos anteriores, exatamente porque a perpetuidade ele contempla todo o período até a eternidade da empresa. Então, feito isso, calculado o fluxo de caixa, o que nós precisamos fazer agora é descontar esses fluxos de caixa a essa taxa aqui de desconto de 10%. E para fazer isso, a fórmula é simples. Nós temos que utilizar o valor do fluxo de caixa e dividir por 1 mais o WOC, que é a taxa de desconto, e elevar ao período que nós estamos falando, que no caso aqui, 2021, é o primeiro período da nossa projeção. Então, fazendo isso, eu vou fixar aqui o WOC. Feito isso, nós arrastamos aqui até o final. Reparem aqui que nós temos que ajustar o período da perpetuidade e relacionar ele com o período número 4, que é o último período antes da perpetuidade. Então, fazendo isso, nós já descontamos o nosso fluxo de caixa aqui da linha 5 a essa taxa de 10%. E agora o que nós precisamos fazer é preencher aqui esse quadrinho. Então ele fala aqui que o fluxo ex perpetuidade, ou seja, o fluxo de caixa sem a perpetuidade. Então nós precisamos apenas somar. Fazemos uma fórmula de soma do ano de 2021 até o ano de 2024.
Aqui abaixo nós utilizamos somente o fluxo da perpetuidade, que é quase 2 milhões. Nós costumamos fazer isso para ver a representatividade que a perpetuidade tem sobre o valor da empresa total. Então, feito isso, nós somamos o fluxo de caixa ex perpetuidade e o fluxo de caixa somente da perpetuidade e nós chegamos no valor da empresa. Então, chegamos aqui que a empresa, com as premissas que nós estamos utilizando e descontando a uma taxa de 10%, ela vale 2.559.000. E quanto que vale a perpetuidade sobre esse valor total? Ela vale quase 2 milhões dividido pelo valor total da empresa. Então a perpetuidade ela representa nesse fluxo de caixa que nós estamos analisando 78% do valor da empresa, o que é um valor alto, porém, considerando que nós não estamos projetando muitos anos, é um valor factível. Feito isso, nós calculamos o fluxo de caixa da firma, ou seja, encontramos o valor da empresa, e agora o que nós vamos fazer é calcular o valor do equity, que seria pelo fluxo de caixa do acionista. Então, para fazer isso, a métrica é a mesma que nós fizemos aqui acima, porém, quando nós falamos de fluxo de caixa do acionista, vocês lembram que aqui no fluxo de caixa da firma nós somamos somente o fluxo de caixa operacional mais o fluxo de caixa de investimento. E quando nós falamos do fluxo de caixa do acionista, além desses dois fluxos de caixa, nós temos que incluir o fluxo de caixa de financiamento. Então, para fazer isso, só vou corrigir aqui o ano, voltar aqui para o mesmo período. E nós temos que ir lá nas nossas demonstrações financeiras e somar os três fluxos de caixa. Então, vamos somar o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de investimento e o fluxo de caixa de financiamento. Feito isso, nós arrastamos a fórmula até 2024 e agora o que nós precisamos fazer é calcular a perpetuidade. Então reparem, pessoal, que aqui nós temos uma taxa de desconto de 15%, enquanto aqui no fluxo de caixa da firma nós tínhamos uma taxa de desconto de 10%. E o que acontece? Quando nós estamos falando de fluxo de caixa da firma, nós temos que descontar pelo WOC, que seria o custo médio ponderado de capital, considerando dívida mais capital próprio. Então aqui nós temos 10%, e quando nós estamos falando de fluxo de caixa do acionista, nós consideramos somente a parte dos acionistas. Então por isso que vocês podem enxergar aqui que o custo de capital próprio ele é maior do que o WOC. E por que isso acontece? Porque o WOC ele possui dívida junto aqui nesse cálculo. E a dívida ela possui o benefício fiscal ali da tributação na DRE de 34%. Então, geralmente, quando nós olhamos o WOC contra o CAE, o WOC geralmente é menor que o CAE, por causa desse benefício fiscal da dívida. Então, seguindo aqui com o cálculo da nossa perpetuidade, nós temos que executar o cálculo da mesma forma como nós fizemos aqui para o fluxo de caixa da firma. Vamos utilizar o período anterior pré-perpetuidade, multiplicar ele por 1 mais o G perpétuo, que é 3,5%, e dividir pelo CAE, que é os 15%, menos o G perpétuo. Então, dessa fórmula, nós chegamos aqui na perpetuidade, e agora o que nós precisamos fazer é descontar esses fluxos de caixa a essa taxa de 15%. Então, para fazer isso, a fórmula é a mesma que nós utilizamos aqui na linha 10. Vamos utilizar o valor do fluxo de caixa e dividir por 1 mais a taxa de desconto, que nesse caso é o CAE de 15%, e elevar ao período, que seria aqui no ano de 2021, período número 1. Fazendo dessa forma, pessoal, nós arrastamos até o final. Vamos aqui na perpetuidade e fazer a alocação com o último período pré-perpetuidade. E dessa forma nós calculamos aqui o fluxo de caixa do acionista. O que nós precisamos fazer por último
é somente preencher essa tabela. Fluxo de caixa ex perpetuidade é a soma dos fluxos de caixa. O fluxo da perpetuidade nós já temos aqui calculado também. E o equity value, ele seria o quê? A soma dos dois fluxos de caixa aqui, pré-perpetuidade e o fluxo de caixa somente da perpetuidade. Então, dessa forma, nós chegamos aqui num equity value de 1.467.000. Ou seja, a diferença desses dois valores aqui é a parte do fluxo de caixa de financiamento. E o que esse equity value ele quer dizer? Esse valor de 1.467.000, ele é equivalente ao valor do market cap que vocês enxergam ali na Bolsa de Valores. Então, usando um exemplo simples, imagine que essa empresa fictícia que nós fizemos valuation fosse uma empresa listada em bolsa e ela tivesse, por exemplo, 100 mil ações ali negociadas. Então, para nós sabermos o valor por ação, nós fazemos simplesmente a divisão do valor do equity value dividido pelo número de ações. Então, dessa forma, se essa empresa fosse listada e tivesse 100 mil ações, cada ação valeria R$ 14,68. Então, para você chegar no equity value, a conta também é simples. Imagina que nós já tivéssemos aqui, quando vocês estão olhando no home broker de vocês, e vocês possuem a cotação da empresa, e vocês possuem o número de ações em circulação, para você chegar no equity value, a conta é simples. É apenas multiplicar o preço da ação pelo número de ações. Então aqui também você chega nos mesmos 1.467.000. Então dessa forma, pessoal, nós calculamos aqui nessa aula 3 do nosso workshop o valuation da firma e o valuation do acionista. E para vocês que gostaram do nosso workshop e querem se aprofundar mais no tema de valuation e modelagem financeira, nós do Valuation na Prática estamos com uma super promoção de lançamento do nosso curso. Então vamos lá para a tela do nosso site para mostrar para vocês um pouquinho mais. Então, indo para a tela do nosso site, o nosso endereço é www.valuationnapratica.com.br. Então aqui abaixo no site vocês podem ver o conteúdo do curso que está simplesmente fantástico. Nós temos aqui introduções às demonstrações financeiras, como fazer o link entre balanço, DRE e fluxo de caixa. Nós fazemos um exemplo desse link com uma empresa de capital aberta. Temos análise dos principais indicadores e múltiplos financeiros, o cálculo detalhado do custo de capital próprio, terceiros e o WOC, o cálculo da perpetuidade. Falamos também do cálculo do aproveitamento do prejuízo fiscal. Temos aqui também um exercício prático de um modelo de M&A, considerando duas empresas de capital aberto. Temos um cálculo de sinergias e como estimar esse cálculo de sinergias no modelo. Abordamos também uma criação de um modelo de valuation do zero, passo a passo, de forma prática no Excel. Falamos também de uma criação de modelo de valuation utilizando técnicas mais avançadas. Temos também a utilização da simulação de Monte Carlo no Valuation, que é uma simulação estatística. Ensinamos também outra forma de calcular o Valuation através dos dividendos. Falamos também de como modelar uma dívida internacional e uma dívida nacional, considerando efeitos de câmbio. Temos uma avaliação de projeto alavancado e desalavancado, que é considerando dívida e outro sem dívida. Temos a parte de avaliação de business cases, que é um comparativo entre diversos cenários. Temos a análise de sensibilidade para a criação de cenários, que é muito importante para todo o valuation. E temos também, por último, o Leverage Buyout Model simplificado, que é uma aquisição alavancada. Então nós vamos mostrar um exemplo aqui de aquisição alavancada. E tudo isso, pessoal, todo esse conteúdo, nós estamos oferecendo em primeira mão para vocês por R$ 497, ou 12 vezes de R$ 49,90. Então esse preço, pessoal, ele é somente aqui para as pessoas que acompanharam o nosso workshop. Além disso, nós temos alguns bônus, como os atalhos do Excel para modelagem financeira, que é crucial aqui para vocês conseguirem modelar mais rápido e eficiente. Temos os principais macetes do valuation, que todo modelador financeiro deve saber.
Falamos também uma projeção do zero de um balanço DRE e fluxo de caixa e também temos uma aula prática dos principais termos de finanças em inglês. Atualmente nós sabemos que esse tema é bem importante porque praticamente todas as palavras e termos são em inglês. Além disso, pessoal, o que nós temos a oferecer? Nós temos profissionais do segmento, ou seja, o nosso curso ele é elaborado por profissionais do mercado financeiro que têm mais de 10 anos de experiência no mercado de M&A. Temos também um suporte personalizado para tirar dúvidas que surgirem ao longo do caminho. Temos diversos exercícios práticos para os alunos complementarem aqui e aplicarem o que eles aprenderam nas aulas. Além disso, nosso conteúdo é totalmente exclusivo, você não vai achar nenhum outro conteúdo parecido em outros cursos de Valuation. Temos o certificado aqui após a conclusão do curso para todos os alunos e acesso ilimitado durante 5 anos após a data da compra. Então agora, pessoal, só vou mostrar rapidamente para vocês o ambiente do curso, que é onde vocês irão assistir às aulas. Nós temos aqui todas as aulas criadas, temos também aqui os bônus, exercícios e, por último, os modelos de valuation utilizados nas aulas. E, além disso, nós inserimos mais 2 modelos de valuation de empresas de capital aberto, que é para vocês saberem como projetar aqui o valuation de uma empresa de capital aberto. Então, dessa forma, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o curso, por favor, nos acionem aqui pelo WhatsApp ou através do e-mail, que é contato@valuationnapratica.com.br. Então, fico por aqui, pessoal. Um grande abraço a todos e nos vemos no curso.